Sejam bem-vindos a mais um Papo de Geek. Eu sou Marcelo Pereira e hoje vamos bater um papo diferente, uma reflexão que eu quero trazer para vocês, trazer para o debate com relação dos maiores estúdios de animação de todos os tempos. Vamos falar da Pixar e em que momento a Pixar deixou de ser relevante? Em que momento a Pixar deixou de ser genial? Em que momento ela perdeu a genialidade dos seus filmes? Ela perdeu a criatividade. Esse é o tema de hoje aqui do Papo de Geek. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos aqui de volta para falar de um assunto que eu já queria trazer para o canal já há algum tempo. E vamos bater esse papo agora que eu acho que é importante, né? Por que a Pixar deixou de ser genial? O que vem acontecendo? Quais foram as causas, motivo, razão e circunstância disso? E pode-se saber por que causa, motivo, razão ou circunstância? Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você escuta o nome Pixar, o que vem na sua cabeça? Toy Story, Up, Procurando Nemo, Divertidamente, Carros. Porque por muito tempo, só de ouvir Pixar, a gente já esperava algo genial, emocionante, inteligente, criativo. E a pergunta que não quer calar, que eu faço o tempo todo, o que foi que aconteceu com a Pixar nos últimos anos? Vamos lá, vamos tentar contextualizar, começar pela era de ouro que eu gosto de chamar da Pixar, né? Durante muito tempo, a Pixar ela não fazia filme infantil, ela fazia cinema na essência. Cinema que falava de perda, de amadurecimento, de solidão, de propósito. O Wall-E praticamente não tem diálogo. Up fala de luto nos primeiros 10 minutos e te arrebata completamente. Toy Story fala sobre ser substituído, envelhecer, perder espaço. Era profundo, cara. Era corajoso. Era inovador. E o mais impressionante, eles conseguiam fazer tudo isso sem subestimar o público infantil e sem perder os adultos. É incrível como ela conseguia ter essa percepção. E isso era muito genial. E eu costumo dizer uma coisa, né? Antigamente, a Pixar, na Era de Ouro, né? Ela costumava fazer uma obra-prima por ano. E essa percepção é muito clara, né? Porque quando eram animações, são animações de 8 a 80, né? O público infantil vai achar bonitinho, vai comprar boneco, é tudo colorido demais, mas pro adulto você consegue perceber a sutileza, você consegue perceber o que ela quer atacar. Então isso é genial porque a Pixar, né, ela sempre fez isso, né? Ela divertia muito o público infantil. E eu falei agora, né? Ela traz o público adulto para reflexão. E é isso que tá faltando ultimamente na Pixar. Só que aí, o que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Algo realmente mudou na Pixar, né? Os filmes continuam bonitos, tecnicamente impecáveis, mas a Pixar perdeu a alma. Falta aquele soco no estômago, aquele soco emocional, né? Falta aquela sensação de, cara, eu nunca vi isso antes. E a gente começa a se perguntar, né? A Pixar realmente perdeu a criatividade? Ou o problema, ele é mais profundo, né? Eu acho que um dos pontos que a gente já pode colocar é quando a Disney compra a Pixar por completo, né? E o excesso de controle, né? Eu acho que uma coisa é muito óbvia. A Pixar hoje não é mais aquela Pixar independente, de ideias malucas. Ela virou uma grande engrenagem dentro da Disney. Tudo precisa agradar o acionista, gerar produto, vender franquia, virar série na Disney Plus. E criatividade não combina muito bem com planilha de Excel. Óbvio. Antes a Pixar arriscava, moldava. Hoje ela testa, calcula, suaviza. E quando você suaviza demais, você perde impacto. Outro ponto interessante. A obsessão por mensagens seguras demais. Outra coisa que pesa muito, né? Os filmes recentes parecem mais preocupados em explicar uma mensagem do que contar uma boa história.
Uma coisa que, assim, não me entendam mal, mas, assim, diversidade, representatividade, tudo isso é importante, faz parte do mundo de hoje. O problema é quando isso vira o centro do filme e não a consequência natural da narrativa, que era a premissa básica da Pixar. Os grandes filmes da Pixar, eles tinham mensagem, mas elas surgiam de uma forma orgânica, né? Você sentia isso nos filmes. Você não precisava alguém para te explicar, como acontece hoje em dia. Vamos botar um ponto 3 aqui, que me incomoda. Continuação demais. Risco de menos, cara. Toy Story 4, precisava? Lightyear, alguém pediu isso? Monstros S.A., Carros, Toy Story, tudo vira franquia. E quando você vive de continuação, você para de criar o quê? Mundos novos. E aí você começa a revisitar o passado em vez de imaginar o futuro. Cara, a Pixar era sinônimo de inovação, cara. Hoje, muitas vezes, ela vive da nostalgia, né? Outro ponto importante pra gente colocar, o impacto do streaming, né? A Disney Plus, ela mudou tudo, praticamente, né? Filmes que antes seriam eventos no cinema, é jogado direto no streaming. Isso você muda. Tu muda o cuidado, tu muda a ambientação, tu muda, eu acho que é assim, até a forma de contar a história. Porque quando o filme vira conteúdo de streaming, a toque de caixa, ele deixa de ser tratado como obra. E isso para um estúdio como a Pixar é quase uma sentença criativa. Mas a Pixar, a pergunta que fica, a Pixar acabou? O que aconteceu? Tem volta? Ela tem volta? Bom, dizer que a Pixar acabou, eu fiz uma brincadeira, é claro que é um exagero. Vamos lá. Divertidamente 2, que eu gosto muito, tá? Não se compara ao primeiro. Por exemplo, mostra ainda que existe talento ali, né? Ainda existe sensibilidade. Ainda existe gente que entende o que fez a Pixar ser especial, ser genial. O problema da Pixar não é falta de artista, não é. É falta de liberdade criativa. Basicamente é isso. Pela senhora Disney. O que fez a Pixar ser genial? Era genial porque não tinha medo de emocionar, de entristecer, de silenciar, de confiar em você, confiar no público. Ela falava com crianças como se fossem super inteligentes. Ela falava com adultos como se eles ainda fossem crianças. Entendeu? É impressionante. Eu acho que assim, talvez a Pixar não tenha perdido a criatividade. Ela tenha se perdido no caminho, liderado mais uma vez pela sua dona, a Disney. Além disso, ela perdeu a conexão com você, com o seu público. Mas a pergunta pra gente encerrar o raciocínio, e eu quero nos comentários pra gente bater esse papo depois do vídeo, ao longo das semanas, dos dias. Vocês acham que a Pixar ainda consegue voltar a ser aquela gigante criativa de antes? Ou vocês acham que o estúdio virou só mais uma marca dentro da máquina caça-níquel da Disney? Eu acho que fica a pergunta para todo mundo, né? Eu acho que a gente eu torço muito para que a Pixar volte a ser aquela que me emocionava, que me fazia pensar, que me fazia refletir, que me fazia chorar. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E que me fazia levar a obra na minha cabeça, no meu coração, por muitos e muitos dias. Eu tenho filmes da Pixar que são inesquecíveis pra mim. Da Era de Ouro, né? Eu acho que até Coco, né? Divertidamente Coco. Dali pra adiante eu acho que, enfim, a gente já falou bastante aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal do Papo de Geek, ative notificações, compartilhe para quem vocês quiserem. Nossas redes sociais estão aqui para que vocês conheçam o nosso trabalho em outras redes sociais. E o principal, eu quero conversar com vocês sobre a Pixar. Quero que vocês deixem a opinião de vocês. Vamos, como eu falei, prolongar esse bate-papo ao longo dos dias, das semanas, dos meses. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela paciência. Valeu e fui.